No dia 5 de abril de 1998, na cidade de Cua, no estado de Miranda, Venezuela, era uma manhã como qualquer outra, e para muitos devotos católicos, tratava-se do Domingo de Ramos. É aí que entra Nancy Lopes, de 44 anos, conhecida em seu condomínio por ser uma pessoa muito bondosa e pacífica. A maioria a chamava pelo apelido de Deus te abençoe. Isso porque ela sempre abençoava qualquer pessoa que cruzava seu caminho. Nancy, como em qualquer outro domingo, iria cedo à igreja antes de começar as tarefas do dia. Eram 8 horas da manhã quando ela se preparava para sair, mas lembrou que precisava pagar o aluguel e, como de costume, costumava ir primeiro à missa para depois pagar o condomínio. Só que, dessa vez, ela decidiu pagar antes, já que queria passar mais tempo na igreja. Sem saber, essa decisão mudaria sua vida para sempre. Por outro lado, na cidade de Cua estava Héctor Duarte Bajamonte, um jovem de 18 anos que tentava assaltar uma padaria com uma arma de fogo e que, ao que tudo indica, estava sob os efeitos de algum tipo de substância que provavelmente consumiu para se encher de coragem e não recuar em sua missão. Suspeitava-se que Héctor havia provocado essa tentativa de assalto porque buscava dinheiro para comprar mais drogas. Mas ele não contava em ser surpreendido pela polícia municipal. E sob os efeitos do que quer que tivesse tomado, Héctor não hesitou em enfrentá-los, iniciando um tiroteio no qual acabou levando um tiro no braço e outro na perna. Diante disso, o criminoso entrou em pânico e fugiu do local para tentar se safar, mas, por estar muito ferido, não conseguiu ir muito longe. Encontrou apenas um condomínio próximo, no qual entrou para se refugiar da polícia. Deixando um rastro de sangue pelo caminho, Héctor subiu pelo elevador de um dos prédios e foi ali que fez várias pessoas de reféns. Entre eles estava uma senhora que descia pelas escadas depois de ter pago o aluguel. Nancy não entendia o que estava acontecendo, pois ao ver Héctor, ele apenas indicava que ela voltasse para a sala da administração de onde tinha saído após pagar o aluguel. Diante disso, a senhora manteve-se muito serena e calma, orientando as outras pessoas a seguirem as ordens do homem armado, já que percebeu os ferimentos de Héctor e foi nesse momento que compreendeu que algo muito grave estava acontecendo. A situação era extremamente tensa para todos, especialmente para Héctor, que tentava mostrar que não tinha medo e que estava no controle. Mas em certo momento, ele deixou a arma cair enquanto saía do elevador, e como não estava em bom estado, ela começou a disparar sozinha, atingindo acidentalmente 2 pessoas. Uma senhora que era presidente do condomínio e, aparentemente, também um menino de 9 anos que era filho dela. Mesmo diante dessa situação, Nancy ajudou Héctor com seus ferimentos, trocando a camisa dele e limpando as machucaduras. Além de ajeitá-lo, esse foi mais um exemplo da grande bondade que essa senhora possuía. Depois de receber os cuidados, o criminoso amarrou Nancy e os demais reféns, mantendo-os nessa condição por cerca de 2 a 3 horas enquanto começava as negociações com a polícia, que pedia para ele libertar os reféns e se entregar. Mas, para Héctor, se render não era uma opção. A situação não melhorava e a polícia logo pediu reforços da polícia do estado de Miranda, que começou a cercar o local junto com a imprensa que ia chegando à área. Diante de toda essa plateia, Héctor se viu cercado não só pelas autoridades, mas também por todos que assistiam ao acontecimento. Em um ato de desespero, o criminoso decidiu liberar a família que mantinha presa no local, apenas para ficar com Nancy como sua única refém principal. Todos deixaram que saísse pela porta principal do prédio, onde Héctor resolveu parar bem em frente a uma distribuidora de bebidas próxima, exigindo que a polícia lhe entregasse um carro para fugir em direção a Caracas sem que fosse perseguido. Durante todo o tempo, Héctor não deixou de apontar o revólver para a cabeça de Nancy, deixando claro, por suas palavras e atitudes, que não tinha nada a perder e que levava suas ameaças a sério. Essa situação atraiu, além dos vizinhos da rua, muitas outras pessoas de todos os lados que queriam ver o que estava acontecendo e qual seria o desfecho. Além disso, o sequestro passou a ser transmitido ao vivo por um canal de televisão nacional chamado Venevision. E diante desse rumo dos acontecimentos, a Polícia Judicial PTJ, que havia chegado, começou a estabelecer um perímetro na área, pedindo a colaboração das pessoas para que fizessem silêncio absoluto, evitando mais confusão.
também entraram em contato com agentes especializados para dar início às primeiras tentativas de negociação mais eficazes com Héctor Duarte em troca da vida de Nancy, já que ele não tinha a menor intenção de se entregar facilmente. Mas entre todas as pessoas que estavam atrás do perímetro, encontrava-se Ivan Simonoves, que era o líder do BAE, a Brigada de Ações Especiais. Esse grupo havia sido treinado por ele com táticas e armamentos de diversas forças policiais norte-americanas e também do GSG-9, a Unidade de Operações Especiais da Polícia Alemã. Os oficiais envolvidos nessa missão carregavam a pressão de não decepcionar todo o país, já que o acontecimento estava sendo transmitido em rede nacional. Dessa forma, diante da pressão que recaía sobre eles, o esquadrão começou a se posicionar de acordo com as ordens de Simonoves, colocando 4 atiradores de elite na frente de um prédio em pontos estratégicos. Por outro lado, horas antes, Milagros, filha de Nancy, havia escutado os disparos e o barulho das pessoas correndo e tentando escapar do tiroteio que acontecia na padaria. Rapidamente, ela se aproximou da janela do quarto e, ao ver toda a movimentação, começou a procurar pela mãe, tomada pelo medo de que algo tivesse acontecido com ela. Então, Milagros imediatamente saiu para pegar o elevador e, quando as portas se abriram, viu a enorme quantidade de sangue dentro. O temor só aumentava ao não encontrar sinais de sua mãe e foi perguntando a cada pessoa do prédio se tinham visto a Deus te abençoe, apelido pelo qual Nancy era mais conhecida no lugar. Sem conseguir respostas, Milagros desceu até o térreo, ainda perguntando pela mãe. E quando já estava na rua, em meio à multidão reunida, percebeu que Héctor mantinha sua mãe como refém, agarrada sob o braço dele que sangrava tanto que manchava toda a roupa de Nancy, inclusive o terço que ela carregava no pescoço. Ao ver essa cena, sem pensar 2 vezes, Milagros saiu correndo e gritando para os policiais municipais que a deixassem passar, pois a refém que estava com uma arma apontada na cabeça era sua mãe. Diante disso, um dos municipais a segurou pelas costas, impedindo que ultrapassasse a área restrita e explicando que ela não poderia avançar porque a situação poderia piorar. Mas Milagros não se acalmava, então a colocaram dentro de uma viatura que chamavam de a jaula. E, já dentro do veículo, a jovem não parava de socar as portas em completo desespero e histeria ao ver a mãe em perigo, permanecendo ali desde as 2h30 da tarde até as 7 da noite. Uma verdadeira tortura, pois imagine ficar 4h30 sem poder fazer nada, sabendo que sua mãe está lá fora naquela condição. A polícia precisava manter tudo em calma absoluta para que os especialistas conseguissem ter o controle da situação sem que nada atrapalhasse ou interrompesse o plano de negociação com o sequestrador, evitando que ele ferisse mais pessoas ou que acabasse tirando a vida da própria senhora Nancy. As horas passavam e Héctor não parava de lançar ameaças de morte contra a senhora Nancy, mas ela se manteve calma durante todo o sequestro e até conversava com ele em alguns momentos ao longo das várias horas em que ficou refém. Chegou até mesmo a dar conselhos para que ele voltasse a estudar e se ofereceu para ajudá-lo a se reencontrar, a fim de ter uma vida mais correta. É impressionante como o lado materno da senhora Nancy não deixava de aparecer, mesmo naquela situação terrível em que se encontrava. Durante as conversas com Héctor, Nancy entendeu que ele era um rapaz muito jovem que, apesar de ter mãe, ela nunca lhe deu princípios, e o pai era praticamente alguém inexistente em sua vida. Além disso, nesse momento, Héctor começou a falar bastante com ela, chegando a um nível de confiança em que lhe ofereceu uma bebida para que não ficasse com sede durante as horas do sequestro. Um gesto que Nancy recusou com educação, demonstrando mais preocupação com ele do que consigo mesma. Enquanto isso acontecia, a polícia insistia constantemente em negociar e convencer Héctor a se render pacificamente. A própria Nancy chegou a pedir que ele não a matasse, dizendo que estava grávida. Algo que não era verdade, mas ela pensou que isso talvez a ajudasse a sobreviver. Mesmo assim, Héctor atrasava repetidamente todos os esforços de negociação e, conforme as horas passavam, cada vez mais se sentia no ar que aquele caso teria um desfecho fatal. Os analistas, por sua vez, continuavam discutindo os 3 possíveis cenários que poderiam acontecer. O primeiro era Héctor desistir,
abaixando a arma e libertando Nancy, algo muito improvável. O segundo era que o revólver disparasse a qualquer momento, já que estava bastante armado, o que poderia desencadear um caos absoluto, e Hector sabia disso, mesmo estando sob efeito de drogas. E o terceiro cenário seria um dos atiradores de elite disparar contra Hector, encerrando tudo de uma vez. Mas isso era extremamente arriscado, já que o tiro poderia atingir Nancy ou errar o alvo, levando Hector a atirar em qualquer pessoa ao seu redor. Com isso em mente, os minutos passavam e um cinegrafista que estava na multidão, chamado Michele Castellanos, conseguiu observar através da lente de sua câmera algo que os oficiais presentes não conseguiam enxergar à distância em que estavam. O que mais preocupava o cinegrafista era a atitude e as expressões de Hector. O jovem parecia em um estado psicótico, rindo o tempo todo e agindo como se já tivesse certeza de que iria morrer. Mas o mais alarmante eram os movimentos estranhos que fazia com a mão que segurava a arma. Michele comunicou esse detalhe aos comissários para que eles também pudessem observar pela câmera. E foi nesse momento que perceberam que a verdadeira intenção de Hector era se preparar para atirar em Nancy, não mais como ameaça, mas como algo que de fato iria acontecer. A arma que Hector tinha era um revólver, o qual, para disparar, exige 2 ações. E ele o mantinha em apenas uma. O martelo do revólver estava recuado. Isso significava que, com apenas um pouco de pressão sobre o gatilho, ocorreria um disparo mortal direto na cabeça da Sra. Nancy. Os comissários começaram a conversar sobre esse detalhe, analisando-o através de uma série de códigos, e Victor Andrés, que era o homem que negociava pela rádio, chegou à conclusão de que Hector estava desconectado psicologicamente. Assim, buscar uma solução apenas com palavras já não era uma opção, então era hora de agir. As suspeitas de que Hector estava sob o efeito de alguma substância que o mantinha distante da realidade se confirmaram quando ele pediu aos oficiais que lhe trouxessem um telefone para ligar à mãe, pedido que lhe foi atendido. E, depois disso, começou a dizer incoerências que, somadas à sua linguagem corporal agressiva, evidenciavam que a qualquer momento poderia cometer uma loucura. Esse comportamento se manteve durante as 5 horas em que negociou com a polícia, e nesse ponto, a calma da Sra. Nancy começava a se esvair. Ela não parava de rezar em silêncio, pedindo a Deus que tudo terminasse bem, pois tinha consciência de que, naquela situação, sua vida não estava em suas mãos. E assim, após quase 7 horas desde a tentativa de assalto à padaria, Ivan Simonovic deu a ordem de encerrar as negociações. Seria Efraim Villafranca, um dos atiradores de elite da Brigada Especial, posicionado em um local estratégico, a quem disseram que permanecesse atento em sua posição. Efraim era o francotirador em quem a brigada mais confiava, por isso recebeu aquele posto estratégico de onde podia observar os alvos melhor que os outros atiradores. Por isso, agora tinha a tarefa de pôr fim àquele episódio. Para esse momento, já não havia volta. Hector apresentava um comportamento psicótico, repetindo respostas, sorrindo o tempo todo e dizendo que, se o matassem, ele mataria antes a Sra. Nancy. Então, melhor ver o que aconteceu por meio do que filmou o Sr. Michele Castellanos. Señora. Eso no es ninguna alternativa, Dale, grábame. Graba. Estoy grabando. Sí, y continuamos en Cuba. Hace pocos momentos actuó la Brigada de Acciones Especiales. Iván, ¿qué fue lo que pasó? Un solo disparo, ya está listo. Un éxito la situación. Un solo disparo, ya está listo la ambulancia para trasladarlo. Está bien, se acabó. Sí, pero no me toques violento, estoy trabajando. En esta ambulancia proceden a llevar a la señora que estaba como rehén. Afortunadamente, está bien, ella quedó... A operação foi um sucesso por parte do BAE. Efraim, com um único disparo, neutralizou Hector e, mesmo tendo sido colocado imediatamente em uma ambulância, ele perdeu a vida. A Sra. Nancy também recebeu atendimento médico na hora,
Por causa da operação, Ivan Simonovic foi considerado um herói em todo o país por ser a face visível por trás dessa ação. Por outro lado, o jornalista Luiz Olavarrieta realizou a única entrevista midiática com a senhora Nancy após os acontecimentos, e nela a mulher revelou coisas que poucos sabiam. Ela conta que, depois do disparo do atirador de elite, demorou um pouco para voltar a si, porque naquele momento você só escuta o som da detonação sem entender o que aconteceu, e ela já havia entregado sua vida a Deus. Estava com a mente em branco e se sentia em paz, pronta para qualquer coisa. Um ato de total valentia. Ainda mais se levarmos em conta que ela não perdeu a calma e no dia seguinte tentou ir trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas tanto seu chefe quanto sua família a impediram para que descansasse. No entanto, isso não seria possível. Acontece que o pai de Hector começou a perseguir ela e sua família, chegando ao ponto de ameaçá-los de morte pelo que havia acontecido com o filho. Isso explicava o péssimo exemplo paterno que Hector teve, já que, se o homem quisesse procurar um responsável pelo ocorrido, a senhora Nancy seria a última pessoa a ser culpada. Porém, isso deixou a mulher com medo e sem opções, de modo que teve que se mudar de casa e ir embora por um tempo.